Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso amado Pai eterno, dirige através do Teu Espírito Santo este estudo que vamos fazer neste momento, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é a lei, que é a preparação positiva para a vinda de Jesus Cristo. Êxodo 20, do 1 ao 17, que diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há lá em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para te santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que pertença a seu próximo. Queremos abrir aqui uma ressalva quando fala que não terás outros deuses. E muitas pessoas já até questionaram isso dizendo: se fala outros deuses é porque existem outros deuses? Não. Quando aparece a palavra Deus com D minúsculo, são falsos deuses. São criaturas que são adoradas como deuses, como pessoas adoram a lua, o sol, demônios, homens, animais.
são falsos deuses. Quando a Bíblia fala deuses com Deus minúsculo, são falsos deuses. E aqui está o Decálogo, que são os 10 mandamentos. 10 mandamentos estão aqui, existem muitos outros mandamentos. Mas aqui estão 10 que resumem toda a lei. E a palavra de Deus diz que a lei é boa. E realmente é. Em Romanos 7, do 7 ao 16 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Realmente a lei, ela é boa. Ela nos mostra o caminho correto em que devemos andar. Mas como escravos do pecado, vivemos quebrando a lei. A lei, ela revela as 3 grandes verdades que nós já estudamos. Primeiro, a majestade, a unidade, a onipotência e a santidade de Deus. O segundo é a perversidade do homem e a sua impotência moral para tomar qualquer iniciativa no tocante à própria salvação. E a terceira é a certeza da salvação. Essas são as 3 grandes verdades. A lei, ela desperta a consciência do pecado. Como diz aqui neste texto, a lei, ela nos faz consciente de que nós estamos agindo errado. Quando uma pessoa age errado, ela procura fazer escondido. Ela não faz abertamente, porque ela sabe que é errado. Então, a lei, ela desperta esta consciência no ser humano. A mesma lei, ela deu por meio dos sacrifícios a
ao povo a esperança de paz com Deus mediante o perdão e um livre acesso à sua presença. Então a pessoa cometia um pecado, ela ia, sacrificavam animais e derramavam o sangue, o sacerdote fazia todo aquele ritual e ela era considerada perdoada. E isso lhe dava livre acesso à presença de Deus. Só que ela tinha que prestar sacrifícios um atrás do outro. Em Tiago, capítulo 2, de 8 a 11, diz o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então, a pessoa não cometia um pecado, mas cometia outro. Ia lá, prestava o sacrifício, mas aquilo teria que ser repetido muitas vezes, porque o homem vivia pecando e vive pecando. Nós temos que vigiar muito a nossa vida para não vivermos a cada instante cometendo pecado. Se não tomarmos cuidado, nós vivemos praticamente a cada segundo cometendo um pecado. Parece um exagero, mas é assim mesmo. O homem, ele não tem controle sobre si mesmo. Ele deseja fazer uma coisa, mas ele faz outra. Esta é a escravidão do pecado que está sobre o homem. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito. Em Hebreus 7, do 20 ao 28, diz: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramentos são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isto mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, e por isto também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre intercedendo por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus,
que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de se oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sacerdotes, sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, na lei mosaica, o sumo sacerdote ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, assim também como os sacerdotes, porque eles também cometiam pecados e eles tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos e estarem limpos para poderem oferecer sacrifício pelo povo. Jesus Cristo não. Ele foi o próprio sacrifício. Ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós, uma vez por todas. Porque em Mateus 28 ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E no finalzinho ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus Cristo, ele, depois de se oferecer, ressuscitar, subir aos céus, ele está à direita de Deus e é sacerdote para sempre e sacrifício perfeito para sempre. Ele não precisa ficar todo dia, não precisou, não precisa e não precisará ficar prestando sacrifício por si mesmo para depois oferecer pelos nossos pecados. Então a lei, ela foi uma preparação positiva para a vinda de Jesus Cristo. A lei ensinou que os sacrifícios eram feitos todos os dias, que o homem não se continha diante do pecado, o homem era escravo do pecado, e Jesus Cristo, ele trouxe-nos a libertação do pecado, e ele é o sacrifício perfeito. Ele nos concede a certeza da salvação e nos leva à presença de Deus. Todos nós podemos nos ajoelhar e sermos os nossos próprios sacerdotes, porque nós temos a condição agora de ir diretamente a Deus. Através de Jesus Cristo, nós podemos orar a Deus. Nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então, quando você precisar de alguma coisa, você não precisa correr e procurar um sacerdote para orar por você. Você mesmo pode falar com Deus e contar para Ele as suas necessidades. E você tem Jesus Cristo como seu intercessor. E muito além disso, nós, pecadores, quando aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós recebemos a direção e a companhia do Espírito Santo em todos os momentos.
Quando o pecado nos assediar, o Espírito Santo vai dizer: não, você não pode fazer isso porque você é um cristão. Você vai estar dando um mau testemunho. O Espírito Santo vai tocar em você. E você vai fazer ou não. Mas se você fizer, você vai entristecer o Espírito Santo. Mas mesmo assim, você tem a condição de se arrepender deste pecado, pedir perdão a Deus e não cometê-lo mais, para a honra e glória de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos pelo teu imenso amor, por Jesus Cristo ter morrido por cada um de nós, Pai, por ser o sacrifício perfeito e trazer-nos a certeza da salvação e o livre acesso a Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, por este ato maravilhoso que somente Tu poderia realizar. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.